aqui as nossas Bíblias. Segunda carta aos Coríntios. E hoje nós vamos meditar em uma passagem das Escrituras, onde já se ouviu falar muita coisa, mas são coisas que normalmente a gente quer esquecer. Nós vivemos tempo onde nós não nos preocupamos mais com o que é certo e o que é errado. Não se preocupa hoje em dia aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas normalmente as pessoas têm andado em busca daquilo que é agradável. Nessa tentativa sempre de buscar aquilo que é agradável para a nossa própria vontade, nós nos afastamos da vontade de Deus e desagradamos a Deus. Por isso, meus irmãos, que para que venhamos a fazer a vontade de Deus, muitas vezes vamos ter que renunciar à nossa própria vontade, para que andemos pelo caminho do Senhor e tenhamos certeza da nossa chegada no reino celestial. Vamos precisar carregar a nossa cruz dia a dia, como está escrito no Evangelho de Lucas. E o Evangelho que Paulo apresentou aos Coríntios foi exatamente esse Evangelho. Quando ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, ele fala da experiência dele na cidade de Corinto. E ele diz: quando eu fui ter convosco, eu fiz como se nada soubesse e apresentei a vocês uma única coisa, a Jesus Cristo e este crucificado. Quando, na mesma carta de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo relembra o evangelho que ele pregou aos irmãos em Corinto, ele diz: porque o evangelho é que Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esse é o evangelho, meus irmãos. Essa boa nova que nos fala acerca da eternidade, mas que nos apresenta um mundo cheio de adversidades para aqueles que temem a Deus e que guardam os seus mandamentos. Por isso, meus irmãos, nós vamos nos deparar em determinados momentos da nossa vida aonde vamos ser corrigidos por Deus. E essa correção do Senhor é algo, muitas vezes, não muito agradável. E é assim que nós olhamos para essa passagem de 2 de Coríntios 12, a partir do versículo 7, que vai falar do espinho na carne do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ministrar um sermão chamado A Força do Fraco. Amém? E nós somos mal ensinados, por assim dizer, em muitas igrejas, que o crente precisa ser forte, mas a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz que o crente precisa enxergar a sua própria fraqueza e então se entregar completamente na dependência daquele que é forte, que é o nosso Senhor. Dito essas coisas, meus irmãos, vamos à leitura da passagem bíblica, a partir do versículo 7 de 2 de Coríntios 12. E para que eu não me soberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, não confiantes
em nós mesmos, mas confiantes no sacrifício de Cristo e no poder desse sacrifício de purificar os pecadores arrependidos, Senhor. Nos prostramos diante de Ti na manhã de hoje, suplicando que o Senhor nos dê a oportunidade à palavra, abra a nossa mente, os nossos ouvidos e principalmente o nosso coração, para que estejamos receptíveis aos Teus ensinos nessa manhã, Senhor. E sejamos como o solo fértil, que ao receber a Tua semente possa dar muito fruto, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sabe, meus irmãos, eu gosto muito de uma tradução um pouco diferente dessa que a gente fez a leitura. A tradução da Bíblia King James, ela diz mais ou menos o seguinte para o versículo 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa das grandezas dessas revelações. Perceba, meus irmãos, eu acho que foi ontem, de madrugada, que eu postei um versículo bíblico no nosso WhatsApp da comunidade, para que eu veja aqui. É Lucas 10, 23, diz o seguinte: então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes, isso é Jesus que está dizendo, bem-aventurados são os olhos que veem as revelações que vocês veem, pois eu vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. É essa revelação que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando agora acerca da visão espiritual que ele teve há 14 anos atrás. Não era isso que fazia com que Paulo se ensoberbecesse. O que trazia risco de Paulo se tornar um arrogante é porque Paulo agora tinha acesso à verdade de Deus, a verdade pura, a verdade mais poderosa do universo. Paulo tinha acesso à maneira como Deus pensa, à maneira como Deus age, e são essas revelações para o homem que são grandiosas. Pois como pode uma criatura tentar entender o Criador? Mas aprove ao Senhor se revelar aos seus escolhidos. Mas há um sério risco de nós que somos escolhidos do Senhor nos tornarmos arrogantes, nos acharmos melhores. Perceba, meus irmãos, o que acontece com os fariseus. Os fariseus, eles se sentiam completamente envaidecidos pela sua suposta religiosidade. A prova disso é a parábola que Jesus conta a respeito de um fariseu e um publicano, que os dois subiram ao templo para orar. O fariseu orava de si para si mesmo. Sabe, há um tempo atrás eu vi, acho que na internet, um desses pregadores da prosperidade, um desses mercenários da fé, aonde ele dizia assim: quem ora aqui é fulano de tal. Sabe, a pessoa não orava mais em nome de Jesus. Quem tem moral com Deus é Ele mesmo, ele não precisa de Jesus. Nós vemos esse tipo de atitude. Esse mesmo pregador, há anos atrás, eu assisti uma pregação dele, na época que eu não conhecia a verdade, e ele dizia assim: se eu tenho crédito no céu, que o Senhor envie anjos para este lugar. A grande pergunta é: quem é que tem crédito no céu? Mas, meus irmãos, quando você conhece algumas coisas das Sagradas Escrituras, você percebe que o mundo é ignorante em relação a isso. Existe um ditado popular que diz que em terra de cego, quem tem um olho é o quê? É rei. Sabe, é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Nós estávamos cegos, agora nós vemos. Nós estávamos mortos, agora revivemos. Mas, meus irmãos, essa mesma verdade que nos salva,
se ela não for acompanhada com a graça de Deus, se ela não vier como decorrência da graça de Deus, ela vai gerar em nós soberba, prepotência e arrogância, aos quais, com certeza, não está assegurado o reino dos céus. Por isso, meus irmãos, que nós temos uma passagem nas Sagradas Escrituras que tem que fazer tremer o coração de todo cristão. Quando o Senhor Jesus disse a respeito de pessoas que fariam milagres, expulsariam demônios, profetizariam, mas estariam fora do reino de Deus. Perceba como a caminhada ela é muito mais estreita do que a gente imagina. Uma das igrejas, e a gente falou sobre isso ontem no culto lá na Formosa Betel, a igreja mais elogiada em função do seu apego à doutrina das 7 igrejas que estão descritas no livro de Apocalipse é a igreja de Éfeso. Ela é elogiada mais de uma vez em função do seu zelo pela sã doutrina. Mas o fato dela ter zelo pela sã doutrina não impediu que ela se afastasse do seu primeiro amor. E o Senhor repreende essa igreja e diz: volta ao teu primeiro amor, senão eu virei contra ti e removerei o teu candeeiro. Perceba que o fato de nós conhecermos a verdade não nos transforma em pessoas melhores do que as que não conhecem, mas nos transforma em pessoas mais responsáveis do que as que não conhecem. E essa é a grande diferença aqui. Perceba como o Senhor, meus irmãos, se preocupa com os seus eleitos. O apóstolo Paulo teve acesso a verdades que muitos homens nunca conheceram, a ponto do apóstolo Pedro, que andou com Jesus durante 3 anos e meio, escrever acerca do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo falava coisas difíceis de se compreender, que homens pervertiam para sua própria destruição. Por exemplo, meus irmãos, ninguém na Bíblia consegue sistematizar ou definir de uma forma tão precisa a graça de Deus, a justificação, como o apóstolo Paulo. Mas nós bem sabemos que essas coisas nunca vieram dele mesmo, mas foram entregues por Deus para ele. O apóstolo Paulo era simplesmente um mensageiro dessas verdades divinas. Aprove ao Senhor revelá-las a ele, de maneira que, inspirado pelo Espírito de Deus, ele entregasse essas verdades à igreja, através das suas cartas, através das suas pregações. E assim o Senhor fez. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo agora vai falar acerca disso. Graças a Deus. E ele diz, deixa eu me achar agora. Graças a Deus. E ele vai falar justamente acerca de que ele não podia se ensoberbecer, ele não podia se tornar arrogante. Nós não podemos nos achar melhores do que os outros. O que nós desejamos para os outros é que os outros também recebam a mesma graça que nós. Nós não somos melhores. É o nosso Deus que nos escolheu. Não porque somos bons, mas pela sua livre vontade. E ele diz: foi-me posto um espinho na carne. Para que ele não se tornasse arrogante, o Senhor enviou um espinho na carne. E totalmente diferente daquilo que você possa imaginar, um pequeno espinho entrando no seu dedo e te incomodando. A palavra no grego para espinho é a mesma palavra usada para estaca. Uma estaca de madeira, que você deve ver essas estacas em filmes de terror quando fala de vampiro, né? Diz que o vampiro você só mata se der uma estacada no coração dele, não é assim? Então, como nós não acreditamos em filme de terror, mas essa estaca é o que Paulo está dizendo. Não era algo que causava um mero desconforto para o apóstolo Paulo, mas era um instrumento que trazia muita dor para o apóstolo Paulo. Foi-lhe posto um espinho na carne. Existem momentos na nossa vida, meus irmãos, aonde nós
sofremos determinadas coisas e nós não sabemos de onde aquilo veio. Perceba o que o apóstolo Paulo diz: foi-me posto. Ele não sabia o que foi que aconteceu aqui. Quem foi que colocou esse espinho? Como é que ele apareceu aqui? Mas ele diz: foi-me posto o espinho na carne. E ele vai dizer o que é que esse espinho na carne fazia. Ele diz: esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Agora ele está dizendo: tem um mensageiro de Satanás aqui, é esse que é o meu espinho na carne. O apóstolo Paulo, meus irmãos, que amava tanto a Deus e a Cristo, que não tinha nada com as trevas. O apóstolo Paulo, que um pedaço de sua roupa era capaz de expulsar demônios. O apóstolo Paulo, que o próprio demônio diz que conhece. Quando determinados exorcistas, filhos de um judeu chamado Seva, se eu não me engano, eles estavam expulsando demônios, exorcizando demônios. E teve um determinado demônio que disse: olha, eu não conheço vocês, eu conheço a Paulo e eu conheço a Jesus que Paulo prega. Perceba, meus irmãos, que Paulo era conhecido pelos demônios. Mas agora, esses mesmos demônios que eram inimigos de Paulo, agora vão se tornar instrumentos de Deus para o aperfeiçoamento de Paulo. Perceba como isso em muitos momentos parece uma loucura para a nossa mente. Principalmente nessas igrejas onde você se vê pregada uma dualidade, como que se fosse, existissem duas forças poderosas e opostas, Deus e o diabo. Em muitos lugares se é pregado dessa forma, que Deus e o diabo estão brigando pelas almas do homem. Nunca foi descrito isso na Bíblia, nunca foi se falado isso. O próprio Satanás, o líder do mal, foi uma criatura criada por um Deus que é criador de tudo. Deus não criou Satanás mau, ele criou um anjo de luz. Mas Satanás se afasta da vontade de Deus e se torna então seu adversário. Mas ele não pode comparar a sua força com a força de Deus. Perceba que o próprio Satanás está totalmente debaixo das ordens de Deus. Vemos isso desde o Éden. Quando Satanás se disfarça de uma serpente e engana Eva, ele tem que ouvir de Deus uma sentença. E Deus olha para Satanás e diz: olhe, eu farei com que você rasteje, eu farei com que você coma o pó dessa terra. E tem mais, eu vou pôr uma inimizade entre a sua descendência e o descendente da mulher. Você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe pisará na sua cabeça. E Satanás não diz nada. O que ele fala naquele momento? Absolutamente nada, porque ele sabia que contra Deus ele não podia nada. É nesse sentido que Tiago vai dizer que os demônios estão na frente de muitos crentes em relação a o que eles creem. Pois a Bíblia vai dizer de um grupo de pessoas que estavam orgulhosas porque acreditavam em Deus. Graças, ainda bem que eu acredito em Deus. E Tiago diz: você acredita em Deus? Os demônios creem e tremem desse Deus. Por isso, meus irmãos, perceba que tudo isso faz parte de um plano de Deus para salvar os seus eleitos. Existe na Bíblia um plano perfeito que foi traçado por Deus antes da fundação do mundo. Plano esse que nós não sabemos todos os detalhes, mas nós sabemos muitos pontos desses planos. Primeiramente, nós sabemos que Deus elegeu pessoas que passarão a eternidade com Ele antes da fundação do mundo. O que significa isso, como está escrito em Efésios, antes da fundação do mundo? Que significa que antes da primeira frase que tem na sua Bíblia, e no princípio, antes desse princípio, Deus já tinha escolhido a você. Antes dele fazer céus e terras, antes dele fazer os mares, antes dele fazer Adão e Eva, antes de todas as coisas feitas, o Senhor elegeu. Antes dele criar Lúcifer como anjo de luz, ele já tinha eleito todos aqueles que passariam a eternidade com ele na glória. Isso faz parte do seu plano. E como Paulo vai dizer no livro de Romanos,
Aos que Ele predestinou, a estes Ele chamou. Em um determinado momento Ele chama essa pessoa para perto de si. Ele diz: e aos que chamou, a estes também justificou. Ele pega essas pessoas que chama e Ele justifica em Cristo Jesus. Como Ele justifica? Ele agracia essas pessoas com a fé. A fé que é o meio pelo qual nós somos justificados diante de Deus. E aos que justificou, esse também glorificou. E todos aqueles que foram justificados, com certeza serão glorificados. Não aqui na terra, porque a glorificação é algo que só vai ser realizado no céu. Mas, dito essas coisas, meus irmãos, é o que está implícito aqui. O Senhor está operando no apóstolo Paulo aquilo que nós conhecemos como santificação. A santificação é o meio pelo qual o cristão ele é tornado à imagem e semelhança de Cristo. Pois é para isso que nós fomos predestinados. Nós não fomos predestinados como que uma forma de Deus nos livrar do inferno. Não significa isso à luz da Bíblia. A predestinação nos diz que nós fomos predestinados para sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, de maneira que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que Paulo então se tornasse parecido com Cristo, ele precisava conhecer a verdade e não se tornar arrogante. Afinal de contas, uma das principais características do nosso Senhor Jesus Cristo era a humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso então, Deus vê a necessidade de colocar esse espinho na carne, de colocar esse mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo. Para quê? Para que ele não se exaltasse. Sabe, meus irmãos, é por isso que nós muitas vezes não cremos, não aceitamos, mas entendemos determinadas igrejas que não estão seguindo a verdade. Então, meus irmãos, quando, por exemplo, chega aqui meu irmão Rodolfo, você vai ser meu personagem. Então, digamos que meu irmão Rodolfo chega aqui todo endemoniado, né? E aí eu chego aqui, pego na cabeça dele, dou logo uma rasteira aqui para facilitar o trabalho, ele cai no chão, pode sentar, meu filho, e aí ele sai daqui melhor. E ele diz: pastor, o senhor é homem de Deus, o senhor tem poder, o senhor tem isso, e tem aquilo outro. Meu irmão, quem é que não vai se ensoberbecer? Nós somos homens. John Bunyan, ele é o autor do grande livro, O Peregrino. Em uma das suas pregações, uma determinada senhora que estava sentada no banco da igreja, quando ele terminou de pregar, ela disse assim: pastor, que ótimo sermão. E ele virou para aquela senhora e disse: o diabo me disse essa mesma coisa antes de eu descer do culto. Sabe, meus irmãos, nós somos vaidosos. Nós gostamos de sermos bem tratados. Nós gostamos de sermos colocados, sabe, em destaque. Isso faz parte da nossa carnalidade e não da nossa espiritualidade. É por isso, meus irmãos, que o Senhor precisa colocar naqueles que são seus filhos um espinho na carne. O espinho na carne, meus irmãos, não é algo exclusivo para o apóstolo Paulo, mas é algo que vem na vida de todo cristão verdadeiro. É como aquele freio que você coloca na boca do cavalo. Para quê? Para ele não ir para onde ele quer. O crente precisa de freios. Por quê? Porque a ele foi dado acesso a coisas que ninguém teria acesso normalmente. Mas o Senhor nunca colocaria essas coisas na mão de pessoas de uma forma irresponsável. É como, por exemplo, quando um guarda recebe uma arma e ele vai para a rua, ele só pegou aquela arma por quê? Porque ele é treinado para aquilo. Mas você pega de repente uma arma e coloca na mão de um adolescente e diz: olha, faça a segurança daqui. Você não recebeu treinamento nenhum para isso. Isso é uma irresponsabilidade.
A mesma coisa o Senhor não vai nos dar acesso a verdades que antes estavam ocultas aos homens, de uma maneira que a gente faça o que bem quer e bem entende com essa verdade. Mas o Senhor nos dá acesso a essa verdade como parte do seu plano perfeito para nos fazer seus cooperadores em suas obras, em sua obra. E Ele diz, por causa disso, por causa de quê? Por causa daquela dor, daquela vergonha que o apóstolo Paulo sentia. Meus irmãos, imagine, sabe, essa vergonha que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui é a mesma vergonha que o Senhor Jesus passou. As pessoas viravam para Jesus e diziam, se tu és mesmo filho de Deus, então desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. É a mesma coisa que as pessoas com certeza deviam dizer do apóstolo Paulo. Esse camarada está dizendo que é apóstolo, mas não consegue nem expulsar o demônio da sua vida. Como é que ele vai me ajudar? Se nem na vida dele ele está conseguindo, sabe, botar Satanás para correr. É por isso, meus irmãos, que o cristão ele tem que ter uma boa consciência do Senhor. Ontem nós falávamos sobre isso. Se eu sei que o que eu estou fazendo foi Deus que mandou, eu não vou me importar com o que os outros acham de mim. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que os outros acham ou vão achar de nós do que o que efetivamente é importante. Quando nós andarmos pelo estreito caminho, a maioria das pessoas vão dizer que nós estamos loucos. Nós estamos estudando lá no Alto das Pombas o Evangelho de Marcos, e lá nós aprendemos que os próprios parentes de Jesus disseram que ele estava fora de si. O que é para você estar fora de si? É estar maluco, sabe? A sua própria mãe, eu não estou falando de uma pessoa que não conhecia nada, mas uma pessoa que recebeu um anjo dizendo que o filho dela seria o Salvador. Ela viu esse mesmo filho com 12 anos entre os doutores da lei, e a Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas no coração. Mas quando o ministério de Jesus se inicia, quando ela vê a perseguição e a renúncia que o seu filho estava fazendo para cumprir a vontade de Deus, ela disse, meu filho, aí já é demais. Por isso, meus irmãos, esse tipo de vergonha, quando ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi que o Senhor o afastasse de mim. Meus irmãos, quando no versículo anterior diz que o mensageiro de Satanás esbofeteava o apóstolo Paulo, essa palavra no original não significa bater com essa parte da mão, sabe, no sentido de machucar, mas essa palavra esbofetear significa bater com essa parte de fora, que é desprezar aquela pessoa, dizer, você é um nada, rapaz, quem é você? E esse esbofetear, ele estava trazendo vergonha, humilhando o apóstolo Paulo, demonstrando que o apóstolo Paulo não teria força de vencer aquele inimigo. E o apóstolo Paulo diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E é essa a nossa obrigação. Nós precisamos orar como? Sempre. Quando o Senhor Jesus fala acerca da oração, Ele conta uma parábola e Ele diz, nós precisamos orar assim como em uma determinada cidade existia um juiz iníquo, que não temia a Deus e não temia os homens. E nessa cidade existia uma viúvazinha pobre, que todo dia batia na porta do juiz iníquo, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz que não temia nem a Deus e nem aos homens, em um determinado momento ele deu um grito, ah! Eu não temo a Deus, eu não temo aos homens, mas essa mulher me importuna demais, então por isso eu vou julgar a causa dela, porque ela me importuna demais. Se esse juiz que era mau julgou a causa dela, imagine Deus que é bom, não dará para os seus filhos aquilo que eles pedirem. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo não orou uma vez ou 2 vezes, ele orou 3 vezes. Isso fala de uma oração persistente. Ele perseverou em orar.
Muitas vezes nós achamos que Deus tem a obrigação de fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer. O apóstolo Paulo não era assim, porque o apóstolo Paulo era um cristão maduro. E ele sabia, a minha obrigação é pedir, e Deus vai fazer sempre o que é melhor para mim. Pois foi o próprio apóstolo Paulo que disse: eu sei, não é eu acho, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso ele diz: por causa disso, eu orei ao Senhor para que eu afastasse de mim. Então ele me disse. Quem foi que disse a Paulo? O Senhor. Perceba, meus irmãos, há uma promessa desde o Antigo Testamento: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Jesus nos diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Por isso, meus irmãos, se existe algo na sua vida que você precisa de uma resposta de Deus, continue a perguntar. Continue a perguntar. E não tome nenhuma atitude enquanto você não receber essa resposta de Deus. Porque grande é o perigo daquelas pessoas que se dispõem a governar a sua própria vida. A palavra do Senhor nos diz que muitos caminhos são agradáveis aos olhos do homem, mas são caminhos de morte. A Bíblia vai nos dizer que o nosso inimigo, que é astuto, ele está ao derredor, esperando uma oportunidade para ceifar a nossa vida. Por isso, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que mesmo também Satanás estando ao lado do apóstolo Paulo, esbofeteando o apóstolo Paulo, perceba que o poder de Satanás é limitado. Será que Satanás só queria esbofetear o apóstolo Paulo? Não, meus irmãos, o Senhor Jesus diz que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas a única coisa que Deus havia autorizado a Satanás fazer com o apóstolo Paulo era o quê? Esbofetear ele. Perceba que a ação do maligno na vida dos eleitos de Deus, ela é delimitada pelo próprio Deus. Olha, eu permito que você toque aqui, eu não permito que você toque ali. Eu permito que você faça isso com ele, eu não permito que você faça isso com ele. No caso do apóstolo Paulo, a missão desse mensageiro era específica, era trazer humildade para o apóstolo Paulo através de humilhação. Ele humilhava o apóstolo Paulo, porque o propósito de Deus era que através daquela humilhação, Paulo visse o quanto ele era pequeno, o quanto ele era fraco. Meus irmãos, um determinado imperador romano, foge à memória o nome dele, ele tinha um servo que tinha uma única função. Esse servo ficava ao lado dele 24 horas por dia. E todas as vezes que as pessoas idolatravam ao imperador, que nós sabemos que o imperador ele é adorado como rei lá em Roma, como Deus em Roma, todas as vezes que as pessoas adoravam a ele e viam aquelas pessoas adulando e bajulando a ele, esse servo que ficava ao seu lado dizia uma única frase: você é só um homem. Você é só um homem. Sabe, meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas se acham melhores do que as outras. Basta com que você veja essas pessoas que têm dinheiro, essas pessoas que têm fama. A maioria delas não pisa nem no chão, se pudesse flutuava. Mas, meus irmãos, todos nós somos pó, e ao pó voltaremos. Por isso, meus irmãos, não há espaço na vida de ninguém, muito menos do crente, para nos acharmos melhores do que de fato nós somos. O que nós somos? Criaturas de Deus. Criaturas de um Deus, do qual não somente nos criou, mas também nos mantém vivos. A Bíblia vai dizer que a única causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. O Senhor disse para Adão e Eva: olhe, quando vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas o Senhor teve misericórdia e deu mais de 900 anos a Adão até que ele viesse a morrer.
definitivamente. Perceba como o Senhor, Ele é cheio de misericórdias, e mesmo com os ímpios que serão destruídos, que serão lançados no inferno, o Senhor tem longanimidade. É por isso, meus irmãos, que é tão difícil se relacionar com um Deus que é tão diferente da gente. Perceba que quando nós ficamos irados, nós perdemos a razão e tomamos uma série de atitudes que depois a gente até se arrepende. Mas Deus, Ele se ira e nunca perde a razão. Ele tem a capacidade de suportar, de segurar a sua ira. Como nós vemos, a sua ira tem sido segurada como que um cálice que está se enchendo gota a gota até o dia em que Ele derramará esse cálice de uma única vez, o cálice do fulgor da sua ira, como nós lemos lá no livro do Apocalipse. Por isso, meus irmãos, essa semana, algumas semanas atrás, se eu não me engano, ministrei um estudo que falava sofrimento temporário, alegria eterna. Alegria temporária, sofrimento eterno. Sabe? Essa é a realidade que a Bíblia nos apresenta. Os ímpios, eles estão recebendo os seus alívios, as suas alegrias aqui na terra, é tudo que lhes basta. Enquanto que nós que somos salvos temos recebido aqui na terra as nossas aflições. Por quê? Porque não teremos nenhuma aflição quando chegarmos no céu. Quando chegarmos no céu não vai existir possibilidade de tristeza, de choro, de dor. Por quê? Porque já essas primeiras coisas passaram e eis que tudo foi feito novo. Por isso que o Senhor agora precisa ensinar para nós que somos seus eleitos a nos adaptarmos a viver uma vida que muitas vezes vai ser de sofrimento. Meus irmãos, uma das coisas que você aprende quando você se torna um atleta é a conviver com dor. Você nunca vai encontrar um atleta de alta performance que não tenha algum tipo de lesão na sua vida. Porque aqueles atletas, para chegarem no nível que eles chegaram, para chegarem no nível da competição que eles estão, eles tiveram que treinar tantas horas que os seus corpos não suportaram. E a maioria deles precisa se tratar muitas lesões no decorrer da sua vida. E a maioria deles precisa conviver diariamente com a dor. É isso que acontece com o cristão. O cristão precisa aprender a conviver com a dor. Por quê, meus irmãos? Porque nós somos soldados. Nós temos uma missão nessa terra. Qual é a nossa missão? Mostrar para o mundo o quão diferente nós somos através da glória de Cristo que brilha em nós. Por isso que quando Paulo está falando aos religiosos que estavam invadindo a igreja da Galácia, ele diz a frase no final da carta aos Gálatas, que ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele não tem vergonha aqui. Esse termo, meu filho, podia causar muita vergonha às pessoas. Afinal de contas, como seria vergonhoso para um apóstolo dizer que o demônio batia na cara dele? Então esse camarada não é homem de Deus. Porque se fosse homem de Deus, ele fazia adulem e o demônio caía lá embaixo. Se fosse homem de Deus, ele botaria uma auréola ao seu redor e o demônio ia ficar 4 quarteirões de distância. Como tem esse falso pregador que diz: Senhor, e que todo demônio a 4 quarteirões daqui seja queimado. É assim que acontece? Pois é, o apóstolo Paulo não tinha esse padrão, né? O demônio estava ali, ó, marcação homem a homem, ó, cangote do apóstolo Paulo. E pior, meu irmão, o demônio podia bater no apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não tinha como bater no demônio. E agora? O Senhor não nos chamou como lobos, nem como leões, nem como águias. O Senhor nos chamou como ovelhas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por isso, meus irmãos, mesmo diante dessa presença do maligno tão perto de nós em muitos momentos, a nossa confiança deve estar somente no Senhor, jamais na nossa própria força. Tem um irmão aqui que a gente ama muito, o irmão Adams, e ele dizia, quando ele estava no engano, ele
jejuava algumas vezes, ele disse assim, quando eu estava de jejum, eu já saía de casa querendo encontrar um demônio. Porque eu estou jejuando, estou fazendo meu sacrifício aqui, quero ver o demônio vir aqui, que eu nem jejum, não fica um na minha frente. Porque a gente tem essa ideia de que se a gente se sacrificar, a gente recebe poder. A mesma coisa que algumas pessoas dizem, uma frase que não é bíblica, mais oração, mais poder. Onde é que está isso? Então quer dizer que se eu orar 10 horas por dia, eu tenho um poder, né, do super-homem. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então, é por isso que nós precisamos aprender acerca de como nos relacionar com esse mundo espiritual que nós não vemos. O mundo espiritual existe, meus irmãos, mesmo que você não creia nele. O mundo espiritual exista, mesmo que você não veja ele. Algumas pessoas vêm e dizem assim, pastor, eu tenho uma sensação sempre quando eu estou num lugar sozinho que tem mais alguém. E eu falei, não é sensação não, é verdade. Provavelmente deve ter um demôniozinho ali por perto. Pastor, não fala um negócio desse que eu fico com medo. Meu filho, se eu deixar de falar, ele vai continuar lá do mesmo jeito, né? Eles estão sempre ao derredor, esperando uma oportunidade. E eles sabem de uma coisa que muitas vezes os crentes não sabem. Sabe o que é? Pouco tempo lhe resta. Como está escrito em Apocalipse capítulo 12, que Satanás veio para a terra com grande fúria, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o inimigo, ele está querendo causar a maior destruição possível, enquanto não chega a sua condenação eterna. Por isso, meus irmãos, esteja sempre atento que Deus está no controle de tudo. Em nenhum momento a sua vida está nas mãos do diabo. Nunca, jamais esteve, mas está nas mãos de Deus. E mesmo quando o inimigo se aproxima da nossa vida, ele está nos ajudando no sentido de nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. Perceba que agora o Senhor Jesus responde. O Senhor aparece para Paulo. De que forma? A gente não sabe aqui. A gente não sabe se foi uma visão, a gente não sabe se o Senhor apareceu fisicamente, a gente não sabe se foi um sonho que o apóstolo teve, mas a gente sabe que o Senhor se comunicou com o apóstolo Paulo. Meus irmãos, a fé cristã, totalmente diferente dos outros tipos de fé, por assim dizer, a fé cristã é uma fé viva. O nosso Deus não está morto, mas vive eternamente. Nós temos um Senhor que se relaciona conosco diariamente. Uma pessoa que eu amo muito uma vez me disse, por que você não faz isso? E eu disse, porque Deus me disse para fazer o contrário. E essa pessoa veio até mim e disse, quer dizer que Deus fala? O meu Deus sempre falou. Perceba como Deus fala. Então Ele me disse. Perceba que as orações de Paulo tiveram uma resposta. Não veio de repente no tempo que o apóstolo esperava, mas veio no tempo que Deus determinara. E ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Sabe, meus irmãos, aquele cristão verdadeiro, ele tem o suficiente para viver a vida da maneira correta. A graça é o meio pelo qual o Senhor nos comunica todas as coisas que nós precisamos para concluir a nossa jornada. A graça, meus irmãos, muitas vezes eu enxergo ela como uma grande mochila, aonde todas as ferramentas, todos os utensílios necessários para a minha jornada estão lá dentro. Então, por exemplo, é como uma mochila e eu preciso do pão, eu vou lá na mochila, eu pego o pão. De noite eu vou dormir, eu preciso de um cobertor, eu pego o cobertor, sabe? Eu vou de repente pescar, eu pego a vara de pescar lá dentro. A graça é o meio pelo qual Deus comunica todas as coisas com o crente. A graça de Deus nos basta. É por isso que nós dizemos, meus irmãos, de uma forma certa, que aquele que tem Deus tem tudo, e aquele que não tem Deus não tem nada. Aquele que não foi visitado pela graça de Deus, ele pode ter uma certeza, ele pode ganhar o mundo inteiro, mas naquele dia ele perderá a sua alma.
e o que dará o homem em troca da sua alma. Por isso, meus irmãos, o Senhor precisa constantemente nos lembrar o quão agraciado nós somos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, pelo menos deveríamos ser, porque nós temos certeza de quem somos e temos certeza daquilo que nos espera no futuro. Nós sabemos que coisas maravilhosas estão sendo guardadas para nós no futuro próximo. Isso é ser cristão. É isso ter a graça de Deus como suficiente na sua vida. O pastor John Piper, ele costuma falar muito acerca desse assunto, alegria cristã. E nos seus estudos, ele chegou ao entendimento que o homem, ele é movido pelos seus desejos. E isso por si só não é uma coisa ruim nem boa. Depende dos seus desejos. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia nos apresenta em Cristo Jesus uma forma de enxergarmos a nós mesmos de um outro jeito, a enxergarmos as nossas necessidades de um outro jeito. Por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para a graça de Deus, quando nós olhamos para a salvação, para a justificação, para a glorificação, essas coisas precisam trazer alegria ao coração do cristão. Davi, quando ele percebeu que havia se afastado da vontade de Deus, e ele escreve então o Salmo, se eu não me engano, de número 51, ele pede ao Senhor que devolva a ele a alegria da salvação. Essa alegria, meus irmãos, que o crente precisa carregar em si. É através dessa alegria que nós nos movemos e enxergamos a nossa própria vida. É por isso que os apóstolos, logo depois de tomarem uma surra no Sinédrio, eles saem gritando de alegria, parecendo que o time deles ganhou o campeonato nacional de Israel. Por que vocês estão tão alegres? Porque deram uma surra na gente, gente. Você é lutador do UFC que ganha por porrada? Não. É porque o Senhor nos achou dignos de sofrer afrontas por amor ao seu nome. Perceba como muda a vida de um crente quando ele é visitado pela graça de Deus. Uma das primeiras pessoas que nós vemos essa visitação na graça de Deus é Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. É a mesma coisa dizer que Deus agraciou a Noé. Que Noé foi agraciado por Deus. E aquela graça que Deus deu para Noé permitiu com que Noé ficasse quase 120 anos construindo uma arca, sendo taxado de maluco pelas pessoas, vendo muitas pessoas que lhe são próximas serem destruídas. Afinal de contas, naquele grande dilúvio só se salvaram 8 pessoas. Pessoas próximas de Noé. Será que Noé não tinha primo? Será que Noé não tinha tio? Onde é que estava o pai de Noé? Cadê o avô de Noé? Cadê aquele pessoal todo da família de Noé? Meu irmão, se a gente hoje em dia tem um monte de familiar, imagine Noé naquela época. A Bíblia vai mostrar a genealogia de Noé e a gente vai ver isso. Nenhuma dessas pessoas foi salva. Somente Noé, os seus filhos e as suas respectivas esposas. Mas ele não duvidou de Deus. Ele confiou no Senhor. Por quê? Porque Deus havia dado graça para Noé. E é isso, meus irmãos, é entender que essa graça nos basta. É entender que nós temos aquilo que precisamos ter. E o que nós não temos é porque nós não deveríamos ter. Porque se provavelmente o tivéssemos, não estaríamos aqui. A minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Perceba que o Senhor está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa em pessoas que são fracas. Eu costumo dizer: homens fortes, Deus fraco. Homens fracos, Deus forte. O que nós temos visto nessas igrejas
que pregam acerca do livre-arbítrio e uma série de outras heresias é a respeito de poderes que supostamente teriam sido dados aos homens. Por exemplo, esses pastores mercenários que dizem: olhe, tem a lei universal da riqueza. Você já viu esse? Tem um camarada que ensina 12 passos para você ser rico. Você não precisa nem ser crente, você só precisa dar dinheiro para ele. Essa é a lei universal da riqueza. Você encontra um mercenário mais próximo de você, enche o bolso dele e provavelmente você vai ficar rico, só se for de dívida, né? Mas é assim que as pessoas falam, como se Deus não tivesse supervisionando, como se Deus não fizesse todas as coisas pelo seu propósito. Então Paulo está sendo ensinado pelo Senhor: Paulo, não é a sua força, Paulo, mas é a sua fraqueza que faz com que o meu poder seja passado através de você. Um dos maiores evangelistas que existiram nos Estados Unidos foi um homem chamado D.L. Moody. Até hoje nós temos um comentário bíblico com o nome dele muito famoso, tem um instituto bíblico lá nos Estados Unidos também famoso com o nome dele. E Moody, ele escreve que todas as vezes que Deus quer usar um homem para a sua glória, ele pega um homem e quebra o homem todo para depois usar. Por que Deus precisa quebrar o homem todo? Para que esse homem que vai ser usado saiba que aquele poder que se manifesta através da vida dele não é dele, é de Deus. Aleluia. Ele não tem direito de fazer o que quer, aquilo é de Deus. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos fala da parábola dos talentos, a respeito de aquele homem ter dado talentos e dizer: negocie, porque na volta eu vou querer que você me preste contas, eu vou querer que você me devolva com juros tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Por isso, meus irmãos, é importante entender a nossa fraqueza. O pastor Paul Washer, ele costuma falar com pessoas que vão se aconselhar com ele. A pessoa diz: ô pastor, eu sou tão fraco, eu não consigo obedecer a Deus. Ele disse: não, meu filho, você desobedece a Deus não é porque você é fraco, não, é porque você é forte. Porque os fracos não tem como não obedecer. Por exemplo, meus irmãos, se chega aqui aquele pessoal pequenininho da Rondesp, sabe? Aqueles guardas da Rondesp que a mão assim é mais ou menos desse tamanho. E se ele chega assim: olha, todo mundo sentado, fica alguém em pé aqui? Se ele disser todo mundo em pé, fica alguém sentado? E a gente obedece esse rapaz porque a gente é forte ou porque a gente se acha mais fraco do que ele? Porque a gente se acha mais fraco do que ele. A mesma questão é: por que o cristão obedece a Deus? Porque ele reconhece as suas próprias fraquezas e a sua total incapacidade de fazer o que é certo. Nós não sabemos nem pedir como convém. Até nos nossos pedidos nós precisamos de auxílio. Por isso existe uma forma correta de se orar e pedir. A gente pede determinadas coisas e diz: Senhor, no entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, eu estou apresentando aqui o meu pedido, mas como a minha visão é parcial, não realiza o meu pedido, Senhor, mas faz a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, meus irmãos, é nessa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Deus não usa homens fortes, Deus usa pessoas fracas. O apóstolo Paulo lembra isso, inclusive na primeira carta aos Coríntios, que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E ele diz: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. É justamente isso que os falsos apóstolos não sabem fazer. Os falsos apóstolos, eles se gabam nas suas forças. Olha, eu não quero me gambar, mas ainda essa semana eu jejuei 17 dias. Mas uma semana não só tem 7 dias, mas os falsos apóstolos, né, eles podem qualquer coisa, né? A semana dele pode ter até mais dia, o dia dele pode ter até mais hora, porque ele vai dizer: é porque você não é espiritual, por isso que você não está me entendendo. E normalmente essas pessoas usam esse tipo de subterfúgio para enganar aqueles que não conhecem a verdade como deveriam. E eles se acham super, e eles dizem que são super, e os super bobos acreditam nisso.
Não, meus irmãos. Nós estamos diante de pessoas fracas. Todo pregador, todo profeta de Deus, todo apóstolo de Deus, todos esses foram homens fracos que foram usados por um Deus forte, por um Deus todo-poderoso. A gente vê isso, o profeta mais respeitado de toda Israel, sabe quem é? Quem é? Bora, valendo 10 pontos. Hein? Elias. Por quê? Porque Elias foi o único que foi arrebatado. Mas a Bíblia vai dizer acerca de Elias que ele era homem sujeito a paixões, a fraquezas, igual a mim e a você. Elias ficou lá deprimido, entrou na caverna e disse: não saio daqui ninguém me tira, eu quero morrer. E esse era o homem que mandava descer fogo do céu, que cerrou o céu por 3 anos, não permitiu que chovesse. Depois ele vai lá e de novo ora e chove. Elias era um homem fraco, mas que foi usado por um Deus forte. É isso que Paulo também está sendo ensinado, é isso que todo crente precisa aprender. As nossas fraquezas, elas têm a tendência de nos aproximar mais de Deus, e não o contrário. Essas pessoas que dizem que se distanciam de Deus por conta de serem fracos, na verdade eles são mentirosos. Eles ainda têm muita força, por isso que essas pessoas ainda não se voltaram para Deus. Ainda estão gastando toda a sua força e juventude no mundo. E Paulo então diz: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meus irmãos, perceba que aqui é uma conclusão com chave de ouro para o que o apóstolo Paulo tinha iniciado nos versículos anteriores. O que o apóstolo Paulo inicia desde o versículo 10? A sua defesa. Na igreja de Coríntios entraram homens que chegaram lá com falsas doutrinas, e como eles não tinham como de repente combater a doutrina de Paulo, eles começaram a combater Paulo e a dizer que Paulo era uma pessoa, a sua aparência era desprezível, as coisas que ele falava eram sem importância, e as pessoas começaram a dizer que Paulo não era judeu, por isso que ele falava contra a lei, e começaram a dizer um monte de coisa acerca de Paulo, toda sorte de mentiras acerca dele. Então o Paulo é direcionado pelo Espírito Santo a fazer a sua própria defesa, e em determinados momentos dessa defesa ele vai dizer: olha, eu estou falando isso como insensato, porque eu não tinha que estar aqui me defendendo. O apóstolo Paulo está totalmente desconfortável com isso. Ele está fazendo isso orientado pelo Espírito Santo, a gente não tem dúvida, mas ele está desconfortável com essa situação, porque ele sabe que a função do crente é apontar para Cristo e não apontar para si mesmo. Mas ainda assim, ele faz a sua defesa. Ele diz que ele era hebreu de hebreus, ele fala da tribo que ele veio, ele vai falar dos sofrimentos que ele passou pelo Senhor, e ele fala aqui no capítulo 12 a revelação que ele teve do céu, mas ele conclui dizendo que aquilo que trazia glória para ele era justamente a sua fraqueza. Perceba que aqui é o ponto-chave da diferença entre Paulo e os falsos apóstolos. Os falsos apóstolos, eles se gloriavam nas suas supostas forças. Eles se gloriavam em suas revelações, eles se gloriavam em suas visões, eles se gloriavam nas suas supostas comunhão com Deus, eles se gloriavam nessas coisas materiais, como em ter dinheiro, em ter isso. Mas o apóstolo Paulo diz: não, eu me glorio na minha fraqueza. É a minha fraqueza que é aquilo que mais deve chamar a atenção das pessoas. A palavra glória, dentre outras definições, significa chamar a atenção para alguma coisa. Quando você diz, dai glória a Deus, olhem todos para Deus, valorizem a esse Deus. E Paulo dizia: sabe o que é que eu valorizo na minha vida? As fraquezas. Porque através dessas fraquezas eu demonstro a necessidade que todo homem tem de Deus. O homem precisa de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele todas as nossas obras são obras mortas, são trapos de imundícia. E essas coisas vão ficar cada vez mais evidentes através das nossas fraquezas. O apóstolo Paulo, ele falando acerca de si mesmo, ele diz: eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não eu, a graça de Deus que estava comigo. Sempre, tudo aquilo que acontecia na vida do apóstolo Paulo, ele apontava para a graça.
Olhe, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou simplesmente um escravo. E perceba essa mesma qualidade no maior homem nascido de uma mulher, João Batista. Quando foram até ele perguntar quem ele era, a Bíblia vai dizer que ele era o Elias que estava por vir. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas ele não se achava no direito de se definir como Elias. E perguntaram para ele: quem você diz que você é? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. O que isso significa? Significa, isso daqui não presta para nada. A única coisa que presta é o fôlego de Deus que sai da minha boca em forma da palavra. Isso é um homem de Deus, que reconhece as suas próprias fraquezas e que sabe que a única coisa de boa que tem na sua vida é o fôlego de Deus que está na nossa vida através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz todas as coisas que de fato são boas através da nossa vida, porque em nós mesmos nós não temos nada de bom. E Paulo diz: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo diz: olha, eu me glorio nas fraquezas, porque é através dessas fraquezas que repousa sobre mim o poder de Cristo. É quando eu estou fraco que Cristo tem mais para me guiar. Eu não sei se você já viu como é que se doma um cavalo. É quando você pega de repente um cavalo rebelde, o que é que você faz? Você cansa ele. Quando você de repente vai prender um animal, o que é que você faz com ele? Você cansa ele. Para quê? Porque quando ele fica fraco, ele se torna mais fácil de ser conduzido, de ser guiado. Quando nós, meus irmãos, estamos fracos, nós somos muito mais úteis a Deus do que quando nós somos fortes. Quando nós somos fracos, é muito mais perceptível o agir de Deus na nossa vida do que quando supostamente estamos fortes. Por isso, meus irmãos, nós lemos o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nessa parte final: pelo que sinto prazer. Agora, meus irmãos, ele vai com outro patamar. Ele não somente estava identificando aquelas adversidades como algo que era necessário, mas ele agora vai dizer: por conta de eu enxergar que isso é bom, eu vou me alegrar com isso. Sabe, entender que bom é a vontade de Deus vai fazer com que nós nos alegremos com as coisas certas. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, por isso o que, Paulo? Pelo fato de eu ter aprendido que a graça do Senhor era suficiente e que o seu poder só pode se manifestar na minha vida através da minha fraqueza, é por isso que eu sinto prazer nas fraquezas. Então o apóstolo Paulo agora começa a sentir prazer nas fraquezas. Mas, meus irmãos, perceba que o prazer que Paulo está falando não é um prazer físico, ele está falando de um prazer espiritual. Não é o prazer, por exemplo, de você comer a feijoada que o irmão Roberto faz. Não é esse tipo de prazer. O prazer que ele está falando aqui é um prazer espiritual. A palavra prazer está implicitamente ligado com alegria. Por isso que em algumas traduções pode ser transliterada como gozo, como alegria. E ele diz: eu sinto alegria, prazer, gozo na alma, nas minhas fraquezas. Eu olho para as minhas fraquezas e através dessas fraquezas eu me alegro. Por quê? Porque através dessas fraquezas eu percebo que Deus existe. Se não fosse Deus, meus irmãos, eu nunca estaria aqui pregando. Eu tinha, quando eu era mais novo, o que muitas pessoas têm, fobia de se falar em público. Quando eu precisava apresentar trabalho, eu nunca apresentava, porque eu tinha vergonha de falar em público, a mão ficava suada, e eu gaguejava, e as coisas saíam da minha mente, me davam branco. Então, todas as vezes que eu estou pregando, ou que eu estou ministrando um estudo bíblico, eu me lembro disso. Eu me lembro que o fato de eu estar aqui é porque existe um Deus verdadeiro. É porque existe um Criador e um Supremo Soberano que está sobre todas as coisas e que governa todas as coisas segundo a sua vontade. E Paulo também, ele via nessa sua fraqueza uma forma dele se relacionar mais intimamente com o poder de Cristo.
E ele continua também, e ele diz: eu sinto prazer também nas injúrias. Uma das histórias da Bíblia, uma das histórias da igreja que eu mais gosto é em relação a um martírio de Policarpo. Policarpo, ele era bispo de Esmirna, por volta do século II depois de Cristo. Policarpo, ele tinha por volta de 86 anos, quando ele foi preso e então martirizado. Eu creio que já contei o martírio dele aqui algumas vezes, mas a parte final do seu martírio, o capitão lá que estava coordenando tudo aquilo, ele diz: Policarpo, amaldiçoa os ateus, e você vai deixar, e a gente não vai queimar você. Amaldiçoa os ateus. Por que eles disseram isso? Porque para os pagãos, que tinham muitos deuses feitos de pau e pedra, o cristão, que era aquele que acreditava em Cristo Jesus, que estava no céu, ele era ateu. Por quê? Porque o cristão não tinha nenhum Deus de pedra para poder adorar. Então, para os pagãos, os cristãos eram como ateus. E aí, Policarpo então aponta para a plateia e diz: fora ateus. Policarpo então diz: não, os ateus aqui são vocês, não somos nós que somos cristãos. Sabe, os cristãos, eles precisam se adaptar a serem injuriados. Por quê? Porque muitas vezes a injúria para o cristão vai ser motivo de alegria. Quando uma pessoa normalmente diz assim: pastor, o senhor, sabe, é muito bíblico. Sabe, para algumas pessoas, às vezes a pessoa diz: não, pastor, o senhor é muito radical. Quando a pessoa fala isso para mim é motivo de alegria, porque eu mesmo não me acho radical, eu me acho muito liberal às vezes, e na maioria das vezes. Mas são coisas que para algumas pessoas trariam vergonha, seriam motivo de injúria. Por exemplo, quando uma pessoa vira para você e diz assim: você, quem é você para falar comigo, rapaz? Você é um pobretão derrotado, sua igreja não tem nem telhado direito, capaz de cair na cabeça dos... Calma, gente, não vai cair não, só estou brincando, né? Pela fé não vai cair. Então, mas a pessoa vai dizer: você é um pobretão, você é um derrotado. Mas isso é motivo de tristeza? Não, é motivo de alegria. A Bíblia diz que o pobre glorie-se na sua pobreza. Sabe, aquilo que para algumas pessoas seria uma injúria, para nós é motivo de prazer e de alegria. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui fazendo a nossa própria vontade, mas estamos aqui como mensageiros da vontade divina. Estamos aqui como uma luz para brilhar nesse mundo em trevas, pois para isso nós fomos chamados, como a luz do mundo. E Paulo continua: nas necessidades. Paulo se gloriava até nas necessidades. Imagine, meu filho, Paulo chega de manhã cedo, e aí ele senta na mesa de café da manhã e diz: e aí, meus irmãos, o que é que tem para comer? Água. A gente pegou ali no rio, tem 2 litros de água para poder encher o bucho, né? Pelo menos a barriga não fica vazia, a gente enche com água, né? Fica aquela barriga assim, sabe? De água. E Paulo dizia o quê? Glória a Deus. Paulo se gloriava até nas suas necessidades, porque Paulo sabia que tudo isso fazia parte da vontade de Deus. Se Deus está querendo que eu não coma, é porque Ele quer que eu emagreça. Eu acho que é importante, estou mesmo realmente. Meus irmãos, há algum tempo atrás eu fui abençoado por Deus de uma forma sobrenatural com uma gastrite e uma esofagite. Coisa boa, meu filho, para quem quer deixar de comer, é ter gastrite e esofagite. Por quê? Porque, meu filho, não adianta você querer comer com o olho, porque não entra aqui dentro, fica o negócio tudo querendo voltar, uma sensação de queimação danada. E aí, de repente, eu olhava para aquela comida, quando eu lembrava da sensação que ia produzir, eu dizia: não, nem que... Eu falei: olha que coisa boa, rapaz! Na minha força eu nunca iria resistir de repente a um doce, a um negocinho assim mais, né, bem feito. Mas quando você lembra daquela sensação de voltando assim, você disse: então eu nem vou. Paulo se gloriava até nas suas necessidades, porque Paulo enxergava isso. Isso faz parte do plano de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus que vai se realizar na minha vida. E ele diz: nas perseguições. Meus irmãos, crente que não é perseguido não é crente. Se ninguém te odeia, meu filho, me perdoe, você está precisando melhorar o seu cristianismo. Se não tem ninguém falando mal de você,
se não tem ninguém querendo lhe matar, eu acho que você está precisando dar uma melhorada no seu cristianismo aí. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ele não está dizendo alguns, ele está dizendo todos. Todos aqueles que pegarem a Bíblia como livro de fé e que disserem: eu vou viver desse jeito aqui, meu filho, vai sair gente de lugar que nem conhece para apontar dedo para você e dizer coisa para você. Todos aqueles que quiserem viver padecerão perseguições, e essas perseguições não serão motivo de tristeza, mas de alegria. Sabe, meus irmãos, quando você está indo em direção, isso já aconteceu comigo algumas vezes, você está indo em direção a um lugar que você não sabe chegar lá. Então você está indo lá meio que no escuro, né? De repente você vê uma placa e diz que o lugar que você quer chegar, olha, a mais 5 quilômetros você chega no lugar que você quer chegar. E dá uma alegria porque você viu aquela placa, né? Você diz: olha, eu estou no caminho certo, é por aqui mesmo. O cristão é desse jeito, meu irmão. Quando você passa um dia, 2 dias sem perseguição, você começa a pensar: será que eu me desviei, Senhor? Será que eu falei alguma coisa que agradava a homens e por isso eu desagradei a Deus? Será que por acaso eu deixei de me atentar para a sua vontade, Senhor? Por isso que as pessoas estão gostando mais de mim? Aí de repente chega um camarada, bota o dedo na sua cara, diz que você é isso e aquilo, você dobra o joelho e diz: obrigado, Pai. Porque esse é o caminho certo. Nós não somos perseguidos por fazer o mal, mas somos perseguidos por fazer o que é certo. O apóstolo Pedro faz bem essa diferença, porque se somos perseguidos porque estamos fazendo coisas erradas, por exemplo, uma igreja que bota aquelas caixas de som no volume mais alto, incomodando a vizinhança toda, aí vem a SUCOM e quer tomar os aparelhos, isso é perseguição? Não, isso não é perseguição não, meu filho. Isso é o correto. Você não foi chamado para deixar os outros surdos, não. A Bíblia diz que tudo que for fazer em nome de Jesus, faça com ordem e decência. Eu preciso negar os meus direitos em favor dos de lá de fora. Então, meus irmãos, se você é perseguido, você se alegra quando aquela perseguição é injusta. Mas quando aquela perseguição é justa, a gente se envergonha e a gente tem que pedir perdão. Ó, meu irmão, me perdoe, eu fiz isso de errado mesmo, me perdoe. A nossa alegria não é por ser perseguido fazendo o que é errado, mas é por ser perseguido fazendo aquilo que é certo. Porque eu já vi muitos clientes que dizem: eu sou muito perseguido. Eu sou perseguido porque eu roubo, porque eu minto, porque eu bato nos outros, aí me perseguem. Eu digo: meu filho, então essa perseguição sua é mais do que injusta, né? Não tem nada de injusto aí. E ele continua dizendo: olhe, nas angústias, meu irmão, e Paulo ficava feliz até na angústia. Sabe por que o crente fica feliz na angústia? O crente fica feliz na angústia pelo mesmo motivo que o paciente vai para o hospital. Você já viu alguém na fila da emergência sem sentir dor? Você encontra na fila da emergência, você vê uma pessoa sorrindo, você diz: você está fazendo o que aqui na emergência? Nada, eu estava sem fazer nada em casa, eu vim aqui para o hospital, adoro o hospital, né? Principalmente para pegar vírus, bactérias, né, que estão lá no hospital. Não, meu irmão, a pessoa só vai para o hospital se estiver sentindo dor, ou se algum parente está sentindo dor. Por quê? Porque a permanência no hospital às vezes é até perigosa. É a mesma coisa, meus irmãos, a nossa carne não se converte, meu irmão. Mas quando nós estamos angustiados, é tão mais fácil a gente buscar Deus. É nas nossas angústias, aonde nós sentimos, nos nossos dias de angústia, que nós sentimos de maneira mais forte a nossa comunhão com Deus. E por conta do tempo, vamos concluir: e por amor de Cristo. Perceba que todas essas coisas por amor de Cristo. Paulo sentia alegria nessas coisas porque antes de mais nada ele tinha amor por Cristo. E ele conclui o pensamento dizendo: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E Paulo agora revela que o crente não tem que ser forte como Sansão, mas tem que ser fraco como Paulo, como Timóteo, como tantos outros homens, heróis da fé, que eram fracos como nós. Sabe, nós vimos que a força de Sansão não fez com que ele obedecesse a Deus, mas a força de Sansão deu para ele uma falsa segurança, aonde quando o Espírito de Deus se afastou dele, ele nem percebeu. Quando os filisteus chegaram para prender Sansão e prenderam ele com cordas, Sansão pensou que podia se livrar como ele se livrou das outras vezes.
porque Sansão confiava na sua própria força, mas naquele momento a sua força já lhe tinha sido tirada. Mas o crente que sabe que é fraco e que confia somente na força de Cristo, jamais padecerá por essas coisas. Porque aquele que é todo-poderoso nos fez uma promessa e disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. A nossa força, meus irmãos, a força de qualquer ser humano, ela sempre vai ser limitada. A força do próprio Satanás é limitada. Mas a força daquele que nos protege é ilimitada, porque ele é todo-poderoso. É por isso que quando somos fracos, então é que somos fortes. Nós só vamos estar verdadeiramente fortes quando de fato reconhecermos a nossa fraqueza e a nossa total dependência de Deus. Que seja assim nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar.